Olá, turma! Vamos resolver o exercício 4.4 do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, tá? Da nona edição. O exercício 4.4 está na página 173. O enunciado dele diz assim, ó, para a viga e carregamento mostrados na figura, determine a reação IA e a tração no cabo BC. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer no exercício, para resolver os exercícios, é exatamente a gente desenhar o diagrama do corpo livre, certo? Então, neste caso, neste nosso exercício, nós temos uma reação de apoio aqui, em A, certo? Uma reação no eixo Y, e considerando que ele é um pino, então ele vai ter uma reação no eixo X também, perfeito? Então, aqui eu tenho o AX. E esta viga também ela está suportada por este cabo aqui, este cabo BC, perfeito? Então, a gente vai considerar aqui a tração no cabo BC. Bacana? Então, como é que eu resolvo esse exercício? A gente vai utilizar a condição de equilíbrio, correto? Qual que é a condição de equilíbrio? A condição de equilíbrio é que a somatória de todas as forças é igual a zero e a somatória de todos os momentos também é igual a zero. Beleza? Então, inicialmente, vamos pegar o ponto A para a gente calcular o momento, tá? Por que eu estou pegando o ponto A? Porque se eu pego o ponto A inicial para calcular o momento, eu só vou ter uma incógnita que é BC, tá certo? Então, eu vou falar que a somatória de todos os momentos em relação ao ponto A é igual a zero. Beleza? Então, se eu estou calculando o momento em relação ao ponto A, eu preciso levar em consideração a carga de 60 newton, a carga de 80 newton, de 140 newton e desses 160 newtons aqui que está no ponto B. Beleza? E eu não levo em consideração 80 newtons, por quê? Porque exatamente ele está alinhado com o ponto A, ou seja, ele não vai criar nenhum momento em relação ao ponto A. Perfeito? Então, como é que a gente faz? A gente vai levar em consideração estes 60 newtons, essa carga de 60 newtons em relação ao ponto A, ele vai fazer com que a viga gire no sentido anti-horário. Beleza? Se ele vai fazer a viga girar no sentido anti-horário, então ele é positivo. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, 60 newtons multiplicado pela distância 150 mais 200 mais 200, ou seja, 550 milímetros, ou 0,55 metros, certo? Agora, vamos levar em consideração esse 80 newtons. Esse 80 newtons também vai fazer com que a viga gire no sentido anti-horário. Então, se ele vai girar no sentido anti-horário, ele também é positivo. Então, eu vou falar que é mais, tá certo? 80 newtons multiplicado pela distância até o ponto A, ou seja, 400 milímetros ou 0,4 metros. Perfeito? Agora, a gente vai ver estes 140 newtons. Novamente, fazendo a análise em relação ao ponto A, ele vai fazer girar no sentido anti-horário, tá certo? Se é no sentido anti-horário, ele vai ser positivo. Então, positivo 140 multiplicado pela distância, 200 milímetros ou 0,2 metros. Perfeito? E agora, esta carga de 60 newtons que está sendo aplicada no ponto B, ele vai fazer com que a viga gire no sentido horário agora, correto? Então, ele é negativo. Então, sendo ele negativo, ele vai ficar menos B multiplicado pela distância aqui de 150 milímetros ou 0,15. Então, isso tudo é igual a zero. Perfeito? Então, fazendo as contas, vamos lá, pegando 60
multiplicando por 0,55, eu tenho 33, certo? Então, aqui eu tenho 33 newtons por metro, mais 80 multiplicado por 0,4, isso dá 32. Então, aqui eu tenho 32 quilonewtons metro, mais 140 multiplicado por 0,2, que vai dar 28 quilonewtons, 28 quilonewtons metro, menos 0,15 B, isso é igual a zero. Beleza? Então, eu vou ter que 0,15 B vai ser igual à soma de 33 mais 32 mais 28. Ou seja, vai dar 93 quilonewtons metro. 93 quilonewtons metro. Então, eu sei que B vai ser igual a 93 dividido por 0,15, ele vai ser igual a 620 newtons. Tá? Eu estou falando quilonewtons aqui, mas eu estou errado, tá? Então, é 620 newtons. Beleza? Então, o que a gente achou? Este B aqui corresponde, isso daqui corresponde à tração no cabo BC. Então, a tração no cabo BC igual a 620 newtons. Beleza? Tranquilo? Então, turma, vamos lá, só uma observação. Aqui no começo do exercício, tá certo? A gente meio que chutou, tá? Que a tração BC é para cá, certo? E assim como eu chutei que a reação em Y no ponto A, ele é para cima, beleza? Então, isso daqui foi realmente um chute, eu não tenho certeza, certo? Mas como o resultado aqui deu positivo, significa que eu chutei certo. Então, a direção e o sentido representado no diagrama do corpo livre está correto. Então, nós chegamos que o valor, tá, de TCB, da tração no cabo BC, é igual a 620 newtons. Beleza? Tá bom. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, tá certo? Através da mesma situação. Só que agora eu vou pegar o ponto B para eu calcular o momento. Beleza? Sendo que TCB eu já sei que é igual a 620 newtons. Então, aqui em TCB eu sei que já tenho uma força para baixo de 620 newtons. Beleza? E eu tenho aqui, então, a força, a reação de apoio em AY, e eu tenho a reação de apoio no eixo X. Bacana? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar que a somatória de todos os momentos em B é igual a zero. Bacana? Então, tá, novamente. Em relação ao ponto B, esses 60 newtons vai fazer com que a viga gire no sentido anti-horário. Então, ele é positivo, correto? Se ele é positivo, eu vou ter 60 multiplicado por 150, mais 200, mais 200, mais 150, vai dar 700 milímetros ou 0,7 metros. Beleza? Este 80 newtons também vai fazer girar no sentido anti-horário, então ele é positivo. Então eu tenho mais 80 multiplicado por 200, mais 200, mais 150, vai dar 550, ou 0,55 metros. Agora, esse 140 em relação ao ponto B vai fazer girar no sentido anti-horário, então ele é positivo também, 140, multiplicado por 200 mais 150, 0,35 metros, certo?
E agora eu tenho 80 kN mais 80 kN. Este 80 kN vai fazer girar a viga em relação ao ponto B no sentido anti-horário. 80 multiplicado por 0,15. E eu também não posso esquecer deste AY, certo? Aqui é a reação de apoio, que é justamente aquilo que a gente está procurando. Beleza? Então, a reação de apoio em Y no ponto A vai fazer com que a viga gire no sentido horário. Então, ele é negativo AY multiplicado por 0,15. Isto é igual a zero. Beleza? Aí eu tenho... vocês podem estar perguntando, professor, e esse AY, ele não vai entrar no cálculo do momento em relação ao ponto B? A resposta é não. Por que não? Porque a força AY está alinhada com o ponto B. Ou seja, ele não vai fazer um movimento de rotação em relação ao ponto B. Certo? Então, se ele não faz o movimento de rotação, o momento é igual a zero. Beleza? Só vamos conferir aqui, então. Eu tenho os 60 newtons, 60 newtons. Eu tenho 80 newtons, 80 newtons. Eu tenho 140 newtons, 140 newtons. 80 newtons, 80 newtons. E o AY aqui. Tudo bem? Então tá, vamos lá. Vamos fazer o cálculo agora. Vamos calcular. 60 multiplicado por 0,7 vai dar 42. Então, eu tenho 42 mais 80 multiplicado por 0,55 vai dar 44. Então, 42 mais 44. Mais 140 multiplicado por 0,35 vai dar 49. Mais 49. 80 multiplicado por 0,15 vai dar 12, mais 12, certo? Menos AY multiplicado por 0,15 milímetros. Isso é igual a zero. 42, 44, 49, 12 AY. Tudo bem? Então, eu vou ter que 0,15 metros AY vai ser igual a 42, 44, 49, 12, 147 Nm. AY, então, vai dar 147 dividido por 0,15, 980, certo? Então, eu vou ter 980 newtons como reação de apoio no eixo Y. Bom, achamos então a reação em Y, tá? E falta só a gente determinar qual que é o valor da reação em AX, perdão. Tá? Só que o que acontece é o seguinte, nós não temos nenhuma força axial em relação à viga, tá certo? Então, nós concluímos que AX é igual a 0 newtons. Beleza? Então, turma, essa foi a resolução do exercício 4.4.